E a gente tem a grata satisfação de receber aqui nos estúdios o cardiologista Dr. Rodrigo Araújo, fernandopolense, que está fazendo aí grande sucesso na medicina. E é uma honra tê-lo aqui, porque esse rapaz aqui a gente viu nascer, né? A gente estava aqui na rádio, vimos nascer, crescer e se transformar nesse profissional de sucesso. Obrigado por ter vindo, doutor. Oi, Cabreira, tudo bem? Giovana, bom dia a todos aí. Borgato, pessoal, Arthur aí da Difusora. É um prazer estar aqui. Primeiramente, parabenizá-lo, né? Que tô sabendo que hoje é dia de festa e pra lenda do rádio fernandopolense nacional, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Espero esclarecer algumas dúvidas, Giovana, Cabreira. Vamos tentar fazer um bate-papo bem bacana aí, com algumas dúvidas da saúde, do cardiovascular. Muito bem. Giovana, vou abrir a primazia para você. A primeira pergunta para o doutor Rodrigo Araújo. Vamos lá então, bom dia, doutor. Bom dia. Vamos lá então, eu pensei no seguinte, a gente, quando convidamos o senhor para estar aqui conosco hoje, a gente para abordar um assunto que está muito em alta, em especial aqui em Fernandópolis, que nós tivemos alguns casos, os casos de infarto agora no período de inverno. O que acontece que no inverno acontece mais esses fatos ou é uma coincidência? Perfeito, Gi. Realmente nós sabemos que a doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, mesmo o AVC, eles têm uma prevalência um pouco maior nesses períodos mais frios, né? Principalmente nós temos um motivo fisiológico, para isso que nós temos um aumento da pressão arterial, uma questão fisiológica do corpo de tentar nos aquecer, e ele acaba fazendo com que a periferia, com que os vasos da periferia, ou seja, os vasos da pele, os vasos mais dos membros inferiores, até das mãos, eu digo nas partes mais distais, nas partes mais distantes do corpo, eles acabam tendo uma vasoconstrição, ou seja, eles ficam mais apertadinhos, porque é uma tendência do corpo em tentar manter a nossa temperatura habitual, né, com a queda de temperatura do ambiente, né? Então nós sabemos que com esse aumento da pressão arterial decorrente desse efeito, dessa vasoconstrição que nós chamamos, então a tendência é você ter um aumento dessa pressão arterial, e a pressão arterial nós sabemos que é um fator de risco, a pressão alta, né, para doença cardiovascular, e isso acaba levando a eventos cardiovasculares, né? Só para você entender assim rapidamente, né, para o pessoal ter uma visão geral. Você tem uma placa de gordura dentro ali da artéria, né, das artérias coronárias do coração. Aquela placa vai se formando ao longo do tempo, né? Nós sabemos que geralmente essa placa começa a se formar ali já no começo ali dos seus 15, 16, 18 anos. E essa placa vai ao longo do tempo, se você não corrige os fatores de risco, ela acaba aumentando. Quando você tem um estresse, como a pressão arterial aumentada, o infarto nada mais é do que o quê? O rompimento dessa placa e o surgimento de um trombo, uma obstrução total ali da coronária, o que causa um infarto. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos um aumento até de 20, até 30% dos casos de infarto nesses períodos mais frios, porque você tem o corpo tendendo a manter a temperatura, tem um aumento da pressão arterial e essa placa ela fica mais vulnerável a esse estresse que o aumento da pressão arterial causa, né? Então, a gente sabe que nos períodos de frio nós sabemos que nós vamos atender mais infartos, né? Mais pessoas com dor no peito, e existe também uma tendência da pessoa no frio ficar mais sedentária, né? Às vezes ela fazia uma caminhada, uma atividade, ela passa a se restringir um pouco mais, então isso também contribui, né, para que ocorra mais eventos. Doutor, o infarto agudo, que é aquele que leva a pessoa ao óbito sem possibilidade de socorro, ele ocorre em que circunstância? Na verdade, mais ou menos, nós temos essa fisiopatologia, Cabrina. Nós sabemos que, na verdade, a doença arterial coronariana ela é multifatorial, né? Então, assim, são vários fatores, não é apenas um isolado que vai levar até essa formação dessa placa. Então, nós temos ali o vaso, nós temos uma agressão ao vaso, que são os fatores de risco. Tabagismo,
diabetes, hipertensão, né, o sedentarismo, o estresse, né, que também é um fator de risco cardiovascular, e acaba havendo uma lesão do vaso, e ao longo do tempo vai havendo um processo inflamatório nesse vaso, pode ser tanto coronariano como os outros vasos, mas como, né, estamos falando de infarto, então nos vasos coronarianos, e vai havendo o acúmulo e um processo inflamatório de gordura, de placas de gordura ali nesse vaso que já está lesado. Então, quando essa doença, ela é uma doença que está se formando, digamos assim, nos estágios iniciais ou nos estágios mais estáveis, o paciente pode ter alguns sinais de alarme. Então, por exemplo, doutor, eu começo a fazer alguma atividade, ou eu começo a fazer uma caminhada e eu começo a sentir dor no peito. Eu preciso parar, descansar para essa dor melhorar. Então, isso pode ser já um sintoma da doença coronariana. Mas nós estamos num período estável dela, em que essa placa está se formando, ela está bonitinha lá, estável. O paciente começa a ter sintomas, ele para. Muitas vezes, quando nós vimos, né, casos de pessoas que tiveram morte súbita ou que infartaram, falaram, nossa, mas eu nunca tive nada, né, eu nunca senti nada. Na verdade, é que a tendência do paciente é sempre minimizar aquele quadro de dor. Ah, mas eu andei, doeu um pouquinho, mas eu parei e toquei o barco, continuei normalmente. Então, na verdade, às vezes lá atrás, se você for pensar bem, puxar no histórico da pessoa, ela já tinha alguma coisa que ela sentia algum sintoma, mas que talvez não procurou ou que não relevou, né, de uma forma que, né, deveria ter dado mais um pouco de atenção. Em um determinado momento, essa doença que está estável, ela pode instabilizar, que é um infarto. Então, um belo dia, o paciente pode estar em casa e começa com uma dor no peito mais prolongada. Uma dor agora não só quando ele fazia esforço, mas também uma dor quando ele está parado. Então, muitas vezes o paciente está vendo TV, está tranquilo, está dormindo e acorda com a dor no peito. Essa placa de gordura, ela instabilizou. Houve uma mudança da conformação dela e surgiu um trombo em cima dela. O trombo nada mais é do que um coágulo ali, um sangue empedrado em cima dessa placa que fez uma obstrução total da artéria. Então, o que é um infarto, assim, a definição dele? É uma diminuição ou uma cessação do suprimento de sangue para o músculo do coração. Então, perceba que ela começa com uma doença muitas vezes estável, que ela vai dando alguns sinais e que depois, um belo dia, a coisa desanda, entendeu? Qual o sinal que a pessoa não deve ignorar? O principal sinal, que se eu poderia dizer, dar uma dica, é essa questão da dor no peito associada aos esforços, entendeu? Então, por exemplo, doutor, eu ando bem 3, 4 quarteirões. Um belo dia, estou sentindo que agora eu não ando mais com tanta facilidade. Ou eu tenho um cansaço excessivo que eu não tinha previamente. Eu andava 3 quarteirões numa boa. Hoje eu ando 2 com uma certa dificuldade, preciso parar. Ou eu não tinha uma dor no peito e hoje eu sinto uma dor, uma queimação, um mal-estar que até melhora, mas eu preciso parar. Quando você acaba procurando o médico e ele começa a fazer o diagnóstico, né? Então ele já percebe através dessa questão clínica, porque o diagnóstico, porque é uma coisa difícil, caberia assim pro pessoal entender leigo, que muitas vezes a gente acha, pô, mas eu não tinha nada, aconteceu isso. Porque o diagnóstico é clínico. Eu não vou ter um exame 100% para falar assim, não, Cabreira, você está com... Você entendeu? É uma coisa clínica, porque a dor é um quadro muito subjetivo. A sua dor pode não ser a mesma que a minha. Uhum. Então, o quadro de dor, que a gente chama essa precordialgia, uma dor no precórdio, no peito, ela é uma coisa muito subjetiva. Então, muitas vezes, quando o paciente vai no pronto-socorro, quando o paciente vai no médico, você tem que tentar o máximo possível pegar os pormenores desse paciente, porque isso vai fazer diferença no diagnóstico. Então, vou dar um outro exemplo. Nós sabemos que mulheres, pacientes idosos, diabéticos, têm quadros mais atípicos da doença. Por quê? Porque muitas vezes eles não se manifestam simplesmente com a dor no peito. Nós sabemos que a mulher, por exemplo, enquanto o homem, quando chega no pronto-socorro com uma dor, ele costuma mais ou menos falar 2 fatores ali que estão associados a essa dor. Por exemplo, doutor, eu tive uma dor no peito que ela vai para o braço, que me incomodou. Geralmente a mulher ela tem 4 ou 5 sintomas associados. Ela vai falar que ela teve dor, mas ela vai falar que ela teve tontura, que ela teve mal-estar, que ela estava em casa, que ela brigou com o filho, que o marido dela também, que ela brigou, que ela estava estressada. Então isso às vezes você tem que
tentar destrinchar mais o diagnóstico e por isso que confunde. O idoso a mesma coisa e o diabético nós sabemos que por ele ter um comprometimento global dos nervos que inervam o coração e que dão dor, porque na verdade o coração está inervado, é por isso que você tem a dor, o diabético ele tem um comprometimento da dor. Então muitas vezes ele pode infartar até sem ter dor. Ele tem um mal-estar, uma tontura. Então, só para entender, Cabreiro, que na verdade você tem que... O principal sintoma é a dor precordial, mas muitas vezes, essa dor no peito, mas muitas vezes pode não acontecer. Então, ficar de olho, a dor, talvez se eu poderia dar uma dica, é a principal dica. Aquela dor, aquele mal-estar, uma mudança no sintoma que você não tinha antes. Mas ficar de olho numa falta de ar que tá te incomodando, suar frio, né? Em alguns períodos quando você faz esforço. Então é uma coisa pra gente ficar de olho. Perfeito. Agora, doutor, a gente ouve muitas vezes a pessoa falar assim, nossa, começou com uma dor no braço e de repente... Isso é mais frequente em mulher, por exemplo? Isso, na verdade, nós temos essas apresentações mais atípicas realmente, principalmente, né, nas mulheres, nos idosos e nos diabéticos, porque existem alguns pacientes que estão ali fora dessa curva dos sintomas habituais, né? Nós sabemos que a mulher, ela vem com esses sintomas associados, mais de 4 a 5 sintomas, e ela é também muitas vezes subdiagnosticada, porque geralmente, assim, se você for comparar com homens, as mulheres dentro de um hospital morrem mais de infarto. Por quê? Justamente porque talvez a gente comece a subestimar um pouco os sintomas dela. Ela começa com uma dor no braço, que é uma coisa inespecífica, e às vezes a gente acaba... mas isso pode ser muscular... Ou é o famoso piti, né, que a gente fala, porque a mulher, ela chega, ela carrega emoções quando ela chega no pronto-socorro, diferente do homem. O homem, ele é mais direto, ele é mais, né, certeiro no que ele fala. E também, por outro lado, a mulher, ela acaba ficando mais tempo em casa segurando o sintoma. Então, acaba tendo um atraso do atendimento, porque ela mesma não segura, não, daqui a pouco eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do filho, eu tenho que trabalhar. Antes de ir atrás de socorro, tem que fazer compromisso. Exato. Então, quando ela já chega mais grave, né, do que o homem, né? A gente sabe que também mulheres ali no período perimenstrual, como você tem uma baixa do estrógeno, um hormônio natural da mulher, a gente sabe que ela também tem mais eventos cardiovasculares, porque o estrógeno, ele é protetor do coração. Então, por isso que as mulheres, nós sabemos que os homens, a partir dos 40 anos, já é um fator de risco, homens acima de 40 anos, para doença cardiovascular, só que mulheres acima de 50, porque elas têm um período aí, digamos assim, de mais proteção pelo estrógeno. Então, isso acaba ocorrendo o quê? Quando você vai fazer o diagnóstico, ou se você ainda não está muito direcionado numa doença cardiovascular, você sabe, eu sei que a mulher, ela tem doença cardiovascular lá mais para frente. Então, uma mulher de 40 anos, é difícil ela ter, mas pode acontecer. Entendeu? Então, muitas vezes, por isso que às vezes é subdiagnosticado, mas também por causa dos sintomas não tão típicos, né? De dor. Muito bem. Doutor, tem um vídeo para nos mostrar aqui, o doutor, vamos postar um vídeo aqui e o doutor Rodrigo vai explicar. Dá para ver aqui. Esse vídeo aqui. Pessoal, mostrando um pouquinho. Bom, Cabreiro, esse foi um procedimento, já falando, né, da doença arterial coronariana, que nós fizemos lá no IACOR, que vocês estão vendo ali que a gente está, eu estou apontando ali no vídeo como se fosse uma oliva ali, uma ogiva, né, um aparelhinho que vai e volta ali dentro da coronária. Uhum. Esse procedimento nós fizemos porque o paciente tinha, tamanho era o grau de obstrução da coronária, de entupimento da coronária e calcificação associada, que só com o simples balão que a gente coloca ali, que é o procedimento padrão, fazer o balão, a gente não conseguia abrir. Então nós lançamos mão desse aparelho que chama Rotablator, né, o nome dele, que é uma aterectomia rotacional, que faz o quê?
puxando o gancho dessa fisiopatologia que nós comentamos da doença coronariana. A placa está tão fechada na artéria, o paciente está com tanto sintoma, com tanta dor no peito, que nós precisamos lançar a mão. E é como se fosse um ataque de guerra. Exato, exatamente. É como se nós precisamos lançar a mão de outras ferramentas. Essa ferramenta, falando a grosso modo, é como se fosse ali uma lixa, uma broca, para você tentar ultrapassar essa lesão e depois, posteriormente, a gente implantar o stent, que é aquela prótese que vai manter o vaso pérvio, né? Foi um procedimento muito interessante, que foi o primeiro que nós fizemos aqui no IACOR, então que nós, é mais uma arma aí na luta contra a doença coronariana. E quando isso é realizado? Quer dizer, a pessoa já chegou a ter o caso de infarto? Isso. Como é que foi? Esse paciente, no caso, ele já tinha infartado, vocês podem até perceber no vídeo ali, que ele tem alguns grampos ali no meio da tela, ali, que são grampos que são porque o peito dele foi aberto e fechado com grampo, porque ele já tinha uma cirurgia prévia, a famosa cirurgia de ponte safena, né? E mesmo assim, depois de toda essa intervenção, ele ainda tinha placas obstruindo. Essa é a importância da correção dos fatores de risco e da prevenção. Era um paciente que, apesar de toda a intervenção que nós temos, stent, cirurgia, ele ainda teve progressão da doença. Então, o vaso ainda continuou fechando ao longo do tempo. Era um paciente diabético, hipertenso, obeso, né? Que tinha múltiplos fatores de risco. É um acompanhamento minuto a minuto. O acompanhamento depois, né, de um paciente coronariopata é para o resto da vida, né? Nós sabemos que uma vez que o paciente infartou, ele vai ter um acompanhamento cardiovascular a cada 3, 6 meses, dependendo, pelo menos anualmente, né? Mas que ele vai tomar vários medicamentos que vão evitar a progressão dessa placa novamente, né? Que foi tratada, que vão evitar a pressão alta, diabetes, né? Que vão cuidar dos fatores de risco para não haja progressão dessa doença. Doutor, é possível fazer algum exame, algum acompanhamento para verificar a situação dessas veias, a situação dessas placas no nosso organismo? É sempre importante a gente falar da doença cardiovascular porque é a que mais mata no mundo, né? A gente sabe que o dia a dia tem o estresse, tudo isso, a gente, né, a própria alimentação que é difícil, né? Mas se você for ver, por exemplo, em 2021, 150 mil pessoas morreram de doença cardiovascular no Brasil, né? Houve um aumento até de 7% ali no primeiro semestre de 2021. Então, isso é muita coisa, né? Assim, então a gente tem que tomar cuidado realmente. Ela é uma doença silenciosa, ela pode dar sintomas, mas algumas vezes pode não dar sintomas, por isso a prevenção. Nós temos vários exames também nesse arsenal de tentativa de diagnóstico da doença coronariana. Então nós temos desde testes mais simples, teste ergométrico, aquele teste da esteira, você coloca o paciente na esteira, monitorizado, né? Você vai causar um estresse nele, né? Que é o exercício físico. Ele vai estar sob monitorização do eletrocardiograma, o paciente vai estar acompanhando ali, segundo a segundo, minuto a minuto, como esse sistema cardiovascular vai se comportar. Obviamente, nós temos ali parâmetros que a gente olha no eletro e vê que quando esse coração foi exigido mais, acabou havendo uma alteração que sugere que tenha alguma obstrução. O teste ergométrico, nós temos a cintilografia, que é um outro exame que você, né, a grosso modo ali você pode injetar um medicamento ou mesmo passar na esteira e depois você é submetido ali a uma máquina que vai avaliar ali a perfusão, a imagem de perfusão dessa artéria coronariana e a quantidade de sangue que está faltando ou não ali no músculo, né? Nós temos o próprio ecocardiograma submetido a um estresse também, que você faz um outro fármaco e avalia como é que esse coração está se submetendo ao estresse. E nós temos hoje um exame mais recente, que é a angiotomografia de coronárias, que é uma tomografia que você passa como um exame tomográfico normal, mas que ele vai avaliar especificamente as artérias coronárias. E, obviamente, o melhor exame que nós temos para identificação disso, que é um exame minimamente invasivo, é o cateterismo, né? Mas geralmente ali na nossa escala diagnóstica, como o cateterismo seria a via final, né? Então, geralmente o que o médico vai fazer com você quando ele vai te avaliar, vai pedir um check-up. Ele vai pedir tanto exames de sangue, né, laboratoriais para avaliar o colesterol, a diabetes, tudo isso, e ele vai começar com um teste com um exame não invasivo.
um teste ergométrico, uma cintilografia, que já vai dar para ele uma noção básica do que está acontecendo ali. Há parâmetros de gravidade desses exames e, dependendo do resultado, aí a via final vai ser o cateterismo. Então, inevitavelmente, se você tem alguma alteração que sugira as obstruções, o médico vai acabar te indicando o cateterismo, que é o exame, digamos assim, que nós consideramos como padrão ouro, né? É o exame porque nós vamos estar lá dentro da artéria, injetando um contraste para avaliar essa obstrução ali no tete a tete, né? E aí nós vamos dar a porcentagem dessas obstruções, tudo isso, né? O cateterismo, então, é para visualizar isso. Exatamente. Você vai através de uma punção no braço, né? Ou na perna, você vai com um catéter ali, que nada mais é do que um caninho ali, né, a grosso modo, e quando você vai cateterizar a coronária, você vai injetar o contraste que vai mostrar para você dentro dela. E é como se você conseguisse ver o cano por dentro e ver a obstrução do cano. Tem pergunta dos nossos ouvintes. Opa, bom demais. O povo está perguntando aqui e nós vamos questionar o Dr. Rodrigo aqui. Vamos lá, vamos responder. O Dr. Rodrigo que hoje responde ali na equipe do IACOR. E o IACOR, que hoje é uma referência aqui na região em termos de atendimento cardíaco, e uma luta grande, né? Para colocar o SUS, né? Colocar o IACOR no SUS para o povo ter acesso ao IACOR, né? Exatamente. A luta está aí realmente gigante e logo nós vamos ter boas notícias, sem dúvida. Eu acredito que sim. Vamos lá. A nossa ideia, o nosso sonho, na verdade, né, Cabreira, é disponibilizar isso para a população de Fernandópolis do SUS, da população carente, que não tem o acesso ainda a esse tipo de tecnologia, né? A esse tipo de intervenção que faz muita diferença, né? Na hora ali do infarto, enfim, tudo isso. É o socorro dentro de casa. Exato. E eu vou inserir aqui as perguntas da população, algumas que já chegaram aqui, doutor, porque na verdade a gente traz vamos dizer assim, aquela preocupação popular, né? Aquilo que faz parte do dia a dia da pessoa. Olha só, a dona Maria Araceles, ela gostaria de saber o seguinte: ela tem pressão alta e quando ela vai fazer uma caminhada, ela sente muita dor no pescoço. E ela quer saber, pode ser problema no coração? Exato. Então, essas dores, né, como a dona Maria está comentando, nós vamos cair naquela questão da mulher, lembra que nós falamos? Então, nem sempre, às vezes, ela tem um quadro de dor típica do peito. Então, ela pode ter esses outros sintomas associados. Às vezes, uma pressão, né, no pescoço, alguma pressão no braço, uma irradiação para o braço. Então, assim, avaliar só pela pergunta dela, aquilo que eu falei pra você, não é tão simples. Mas se isso recorre, né? Se isso tem uma certa frequência, principalmente após um determinado período do exercício, né? Do quadro da caminhada, eu sugeriria que nós tivéssemos uma investigação melhor para isso, né? Então, procurar o médico, explicar esse quadro para ela, porque talvez realmente ela possa está tendo alguma manifestação atípica, né, da doença coronariana. Porque veja bem que ela fala, né, que sempre quando ela faz, né? A caminhada, exato, dor no pescoço. Exato. Então, o ideal é que ela procure o médico. Que ela procure, para a gente fazer uma avaliação. Exato. A Simone, lá de General Salgado, ela pergunta: seu pai e a sua mãe têm problemas cardíacos. Ela tem 54 anos, tem pressão alta e ela gostaria de saber se é hereditário, por exemplo, herdar um problema cardíaco dos pais. Exato. Nós sabemos que a doença arterial coronariana ela é multifatorial, né? Como eu comentei, e um dos fatores para a doença arterial coronariana é o fator genético, né? Então nós sabemos que principalmente pessoas que têm parentes de primeiro grau, homens que infartaram abaixo dos 55 anos e mulheres que infartaram abaixo dos 65 anos. Ah, doutor, a minha mãe teve um infarto, tá? Com quantos anos ela teve? Ah, ela teve com 85. Nós sabemos que a idade é um fator de risco, né? Nós sabemos que o paciente, quanto mais idoso, ele tem uma predisposição maior, né? É um fator de risco para infarto. Ah, doutor, mas a minha mãe infartou, ela tinha 50 anos. Perceba como é diferente, né? Ela infartou numa idade mais jovem, né? Então, nós sabemos que um dos fatores de risco que leva em consideração a hereditariedade, ou seja, a genética, são
pacientes que têm parentes de primeiro grau, mulheres que infartaram abaixo dos 65 anos e homens que infartaram abaixo dos 55 anos. Doutor, meu pai infartou com 80 anos, é uma coisa. Doutor, meu pai infartou com 50 anos, é uma outra história. Mas a doença arterial coronariana, nós sabemos que tem um fator de risco hereditário. Bom, e como as duas perguntas falam na questão da pressão alta, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse exatamente essa questão da pressão alta e, por exemplo, o que não é pressão alta e o que é pressão alta. Nós temos algumas, né, diretrizes, algumas, né, no modo geral da cardiologia, que nos orientam, né, sobre o diagnóstico da pressão arterial. Então, nós sabemos que uma pressão arterial acima de 14/9, o paciente já é considerado hipertenso, maior ou igual a 14/9, né? Depois nós temos os estágios, estágio 1, estágio 2, estágio 3, enfim. Mas, basicamente, quanto mais essa pressão, nós fazemos o diagnóstico dessa pressão é maior, nós temos os outros estágios, né? Até 160 um estágio, 160 a 180 outro estágio, acima de 180 outro estágio. Então, nós consideramos já um paciente que tem uma pressão até 140, ou seja, até 139, como já um pré-hipertenso. Né? Existem algumas variações com o Brasil, com os Estados Unidos, mas então se você já tem uma pressão 14/9, você já é considerado hipertenso, né? E que aí então você passa a ter um fator de risco para a doença coronariana, né? Nós sabemos que quanto mais o idoso, a tendência dele é ter uma pressão mais elevada, pela rigidez que as artérias vão desenvolvendo ao longo do tempo. Mas isso são idosos, né? Então, de um modo geral, 140 aí nós já consideramos, né? Que é o 14/9, né? Mais popularmente falando. Por exemplo, sempre que faço a medição de pressão, a minha é 12/8. Tá ótimo. Ela tá normal? Ela, você já tá num período ali que é uma pressão normal, né? Uma pressão aceitável ali como uma pressão normal, que é a pressão que digamos assim, aquela pressão ideal que nós queremos, né? Ideal, se eu fosse um pouco mais ainda, assim, Caxias, eu diria pra você que o ideal ainda, que já é recomendado, principalmente pelos americanos, é que essa pressão seja até mais baixa do que o 12/8. Mas nós sabemos que muitas vezes isso é difícil da gente alcançar isso, né? Mas se eu pudesse falar assim, Cabreira, eu quero te dar uma pressão ótima, ela tem que ser ainda para baixo do 12, entendeu? Ah, é? Mas eu nem vou falar a minha. E eu aqui posando de bacana com você. Eu nem vou falar a minha, deixa pra lá, lá. Pensei que a minha ia sair sem restrição. Você achou, né? Eu achei que ia posar de bacana aqui sem restrição. Pois e a pressão baixa é tão preocupante quanto a alta, doutor? A pressão baixa não, ela é diferente, né? Porque o problema da pressão você imagina, o Cabreira, anos e anos, aquele sangue tá batendo na artéria daquela forma rápida e grosseira, e aquilo vai lesionando. Então isso passa 5, 10, 20, 30 anos, né? Então já a pressão baixa, isso não ocorre, né? Você vai ver que geralmente pacientes atletas, mulheres, a tendência é sempre ter a pressão mais baixa, e isso é ótimo, né? Então nós sabemos hoje que se você conseguir manter essa pressão mais baixa possível, é melhor. Né? Ô, doutor, melhor. Eu falo que os médicos costumam dizer que a pressão também é uma doença silenciosa. Exato. Eu só descobri o evento de ser hipertensa e num momento de estresse que eu passei. E minha pressão foi a 21 e... Muita coisa. Enfim. E deixa pra lá. E hoje eu tomo medicamento, faço acompanhamento, mas eu só descobri porque eu estava com problemas, eu fui ao médico, mas eu não imaginava que fosse a pressão. Exato. Né? E o que isso pode ocasionar se a pessoa não ter esse diagnóstico? Porque eu só fui ao médico por conta disso. Sim, exato. Se não fosse isso, eu não teria ido, talvez até hoje não tomaria medicamento. Então, como que a pessoa sabe que ela é hipertensa? É assim, Gi, essa na verdade é a grande pergunta, né? É a pergunta de 1 milhão, né? Porque assim, nós temos sempre que partir do princípio da prevenção. Né? Então, assim, nós não temos um exame 100% que eu vou virar pra você e falar assim, Gi, você tem 100% você tem uma obstrução aí com 100% de certeza. Você tem doença, você tem X%. Nós temos probabilidades e estudos, né, que conseguem tentar determinar isso.
Mas, então, a tendência da medicina, principalmente brasileira, enfim, mas até uma tendência mundial é sempre de uma tendência curativa. Então, é sempre depois que aconteceu que nós vamos correr atrás do prejuízo, né? Então, nunca antes, né? Então, deveria ser uma medicina mais preventiva, né? De nós termos a consciência de que é preciso prevenir para que lá na frente, quando isso se manifestar, porque como você falou, isso pode ser um quadro silencioso realmente. O paciente pode ter uma pressão alta de 10, 15, 20 anos sem sentir nada. Nós vamos voltar naquela história dos sintomas. Às vezes não é sentir nada, mas ele não coloca relevância naquilo, né? Muitas vezes, doutora, eu tenho uma dor de cabeça, alguma coisa, a gente sabe que às vezes essa questão de pressão, sempre quando dói minha cabeça é porque a pressão tá alta. Nem sempre acontece isso. Isso muitas vezes, na grande maioria das vezes, até isso é mais mito ali do que uma coisa verdadeira. Muitas vezes a sua pressão sobe porque a sua cabeça está doendo. Entendeu? Do que o contrário. Minha pressão subiu, por isso a cabeça dói. Tô te dando um exemplo. Mas tem pacientes que têm sintomas de cefaleia, que é a dor de cabeça, de um mal-estar geral, esse batimento do pescoço que às vezes a pessoa sente, né? Mas é o que eu te falei. Muitas vezes isso vai ser silencioso. Doutor, então como é que eu vou fazer o diagnóstico? É prevenindo. É procurando seu médico, é fazendo check-up, fazendo uma aferição ali de pressão adequada com um profissional ali que vai te acompanhar. Então é isso que vai te definir, né? Que você vai fazer o diagnóstico. O recomendado é começar a fazer esse check-up com que idade e a cada quanto tempo? Isso, na verdade, assim, homens já acima de 35 anos... a gente já considera uma idade bem razoável, boa para você começar a fazer esse check-up, né? Esses exames, né? Um acompanhamento anual, eu acho que para começo aí é uma coisa interessante, entendeu? Mulheres, como eu falei, né? Por essa questão toda ali, né? Da mulher, ela infarta, né? Mais para frente do que o homem, seria ali acima dos 45, né? 50 anos, que seria uma idade interessante ali, né? Para começar a fazer essa prevenção, né? Repito, Gi, não existe exame. Porque muitas vezes nós podemos depois ouvir falar assim, nossa, e ele fazia exame sempre fazia e aconteceu. Não existe, é a outra pergunta de 1 milhão. Não existe um exame 100% com uma capacidade de diagnóstico de 100%. Senão, nossos problemas estaremos resolvidos, né? Ninguém ia infartar. Exatamente. Então... nós sabemos que a chance de quando você faz um acompanhamento, quando você cuida dos fatores de risco, a sua chance é menor do que um paciente que não faz nada disso. Agora, 100% você está livre disso, ninguém está. Doutor, o Reinaldo Santos pergunta aqui, ele tem pressão alta, toma medicamentos, tem dia que a pressão vai a 11/8, mas tem dia que sobe demais. Por que isso acontece, esse ioiô aí? Nós temos, Cabreira, assim, uma variação da pressão ao longo do dia. Isso é natural, isso é fisiológico, tá? Um exemplo, se você faz alguma atividade, alguma coisa, a tendência da sua pressão é que ela suba, e isso é bom, porque demonstra que seu sistema cardiovascular, que o coração, ele está respondendo àquela demanda que o músculo está pedindo, né? E nós sabemos que principalmente em períodos mais de repouso e período noturno, inclusive no sono, você tem uma tendência à queda da pressão, que isso chama descenso noturno. Até o fato do paciente não ter o descenso noturno, desculpa, já é um fator de risco para a gente saber que ele é hipertenso, porque essa pressão tem que cair de noite, né, durante o sono. Então, essas variações, isso pode ocorrer ao longo do dia. O que não pode ocorrer é que essa pressão se mantenha alta durante todo o dia e também, inclusive, à noite. Então, se ele consegue manter bem uma pressão 11/8, 11/7 durante, né, a maioria do tempo, isso é bom. Obviamente que nós temos como a gente ainda diagnosticar melhor isso, para ver se realmente essa pressão não está ficando mais alta durante o dia, através das aferições contínuas que ele pode fazer, ou através de um exame que chama MAPA, que é como se fosse uma monitorização contínua da pressão, que você coloca no braço, fica 24 horas e o aparelho vai fazendo essa medida contínua ao longo do tempo. A mesma coisa aqui, nós estamos avaliando perguntas, né? Mas o paciente é um todo. Então, o ideal é que se ele veja que essa pressão está subindo muito, que ele também procure o médico, faça esse exame, né? Para avaliar. Ô, doutor, eu costumo aferir minha pressão com aquele aparelhinho caseiro que a gente tem em casa, que põe aqui no pulso.
dá para confiar naqueles aparelhinhos? Esse ou aparelho, não? nós já temos aparelhos mais modernos que eles podem ajudar bastante nisso no diagnóstico, até para facilitar, né, para a pessoa leiga fazer, né? O ideal, obviamente, é que se faça com aquele aparelho que nós conhecemos, que é o esfigmomanômetro, né? Aquele que a gente vê na farmácia ou no hospital. Mas nós já sabemos que aparelhos mais recentes, que a gente já consegue ter um bom parâmetro ali para o paciente, né? Cada vez mais nós vemos que a gente avança nessa questão do diagnóstico, né? Inclusive, já aproveitando, né, dessa questão que você me falou, hoje nós temos até o Apple Watch, né? O relógio que hoje, né? Ou aquele relógio polar também que tem, né? Que é um pouco mais simples, que nós já conseguimos fazer, inclusive, diagnóstico de algumas arritmias já, né? Através disso. Então, isso ajuda muito o paciente, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, principalmente, o pessoal tem usado muito, né? Assim, alguns médicos, inclusive, até recomendam a questão do Apple Watch, porque ele consegue fazer especificamente um diagnóstico ali, ou um alerta de uma determinada arritmia. Isso é interessante, né? Doutor, pro nosso ouvinte, aquele que está em casa, e vamos dizer, de repente ele começa a se sentir mal e acha que é um infarto. Que tipo de procedimento ele deve tomar ali naquele momento? Se ele percebeu, né, que assim, existe alguma coisa estranha, voltando a falar, claro, puxando, né, mais para a parte cardiovascular, que ele tá com dor no peito, que ele tem um mal-estar, suando frio, aquela sudorese fria que a gente chama, né? Sintomas que a gente chama de síncope, desmaio, né? Ou aquela sensação que eu vou desmaiar. Então, isso podem ser sinais, né, e sintomas de algum evento cardiovascular, né? Então, o ideal é que ele faça o quê? Primeiro, procure ajuda ali, né, no sentido, né, ou se eventualmente estiver sozinho, e procure, hoje nós temos no atendimento, o que seria a UPA, né? A nossa porta de entrada aqui, né, do sistema de saúde. Então, que ele procure o atendimento médico. Né? Chame o SAMU aí. Chama o SAMU, exatamente. Mas até o SAMU chegar, por exemplo. A gente ouve muito assim, por exemplo, a pessoa, você começa a tossir para fazer pressão para fazer o coração. Aí nós temos, na verdade, assim, várias coisas que as pessoas falam, né? Toma também, um paciente uma vez falou que tomava suco de limão para melhorar, outro paciente, assim, ele tem que tentar ficar o mais confortável possível, e se ele tiver sintomas de síncope, parece que é aquele desmaio, que ele deite, erga as pernas. Isso, eu tô falando para você uma coisa simples ali que pode ser feita, né? Se ele está com dor no peito, né? Então vamos supor que ele realmente está com sintoma de infarto, que realmente ele esteja infartando, né? Então o ideal é que ele procure ajuda primeiro, que ele fique num lugar mais confortável, que a pessoa que ligue pro SAMU ou ele mesmo já explique isso, né? De uma forma legal, ele tá com dor no peito, começou agora. Para que o SAMU já chegue preparado, né? E que aí possa já fazer o primeiro atendimento. Certo. Agora, aquela massagem cardíaca, A massagem cardíaca, nós vamos usar no caso, que é no caso de extrema gravidade, que é o quê? Esse paciente infartou e teve uma parada cardíaca, né? Então, assim, ele tá inconsciente e esse coração tá parado, né? Ou tá em vigência de alguma arritmia que não é uma arritmia compatível com a vida, né? Então, nós temos cursos específicos para isso, cursos básicos até para a população geral. Bombeiro costuma dar muito isso, né, nas escolas, né, assim, pro médico leigo, mas basicamente que a pessoa que você consiga identificar um paciente que está inconsciente, né? Então vamos supor, meu amigo começou com uma dor no peito, um mal-estar e desmaiou, caiu, né? Então, se eu pudesse dar um conselho geral para a população leiga, doutor, eu não sei nada, não entendo nada, mas vai lá. Esse paciente desmaiou, então você está pressupondo que ele está inconsciente. Tenta fazer com que ele, com que você tente acordá-lo, né? Então assim, balança, olha, vê, avalia, chama, o paciente não respondeu. O ideal é que a gente tente checar o pulso do paciente, né? Então, geralmente o pulso perto do pescoço ou na perna. Isso para o leigo a gente sabe que é mais difícil, realmente, né? Ali porque não tem a experiência que o médico tem para fazer isso. Mas se a pessoa ficou inconsciente, não responde a ponto de você chacoalhar, manipular ali, isso não é uma indicação que todos os médicos vão fazer, mas que talvez você comece a iniciar a massagem cardíaca, né? Que ali são as compressões no peito ali.
nós temos alguns casos e relatos, isso tem até na internet, de pacientes que conseguiram, né, ligar para o SAMU e conversando com o socorrista, né, e o socorrista fazendo essa orientação, né? Às vezes a gente vê muito isso em engasgo de criança também, né? O médico, a pessoa tá no telefone e consegue. Então isso é até uma coisa importante que vai entrar naquela questão da prevenção e de tudo aquilo, de que também as escolas tenham isso, né? Que existam cursos para o leigo, né? Saber, né? Porque nós sabemos que muitas dessas paradas cardíacas acontecem fora do ambiente hospitalar, né? Então o paciente tá na rua, tá andando e, né? Recentemente, aproveitando o caso, eu tive um paciente no IACOR que chegou pra gente que ele teve uma parada cardíaca aqui no banco, né? Ali no Banco do Brasil ali, só que o pessoal reconheceu ali na hora que ele tinha desmaiado, o filho da área da saúde tinha saído, voltou e viu, percebeu que começou a massagem. O paciente foi massageado, ele fez a massagem correta, chegou o SAMU, ele foi desfibrilado, foi dado aquele choque, ele foi para o hospital, para Santa Casa, ele ficou entubado, mas ele saiu e ele saiu sem sequela. Né? Então, assim, a importância do atendimento rápido. Nós sabemos que a cada 1 minuto que passa da parada cardíaca, a chance desse paciente sobreviver cai 10%. Então, imagina, em 5 minutos que esse paciente está parado, 50% da chance dele já foi, metade já foi, né? Então, por isso a importância do reconhecimento, né? Perfeitamente. Bom, a gente tem um outro vídeo aí, Arthur, que o doutor vai explicar pra gente. Qual é esse Isso, aqui como, né, o pessoal perguntou, né, Gabrieli ainda falando sobre aquele procedimento que nós fizemos, esse é aquele aparelhinho que nós passamos dentro da artéria, né, aquela espécie daquela broca, né, daquela lixa. Fiozinho. Aquele fiozinho, exato. Então você vê que ele é ligado num aparelho que vai e volta, você vai pra frente e pra trás, ó, tá vendo? Que o aparelhinho, e ele vai girando. Eu vou pisar ali, eu vou ligar ele daqui a pouco, que vai mostrar ali. Você aciona um pedal embaixo e tá vendo que ele começa a rodar. Tá vendo? Ó, começou a rodar. Então, como se ele fosse ali realmente raspando toda a artéria, né? Ó, numa vai velocidade. Ali, exato, né? Vai limpando. Toda aquela picanha que você comeu ali durante a vida, aquele churrasco, entendeu? Ixi, Maria. Sabe, aqueles lanches depois da balada, e ó, sai tudo isso aí, ó, Gi. Viu? Isso aí é mais ou menos equivalente àquele pessoal que faz aquele procedimento para desentupir a pia. Vai desentupir a pia, exato. No final das contas tem que desentupir, entendeu, Cabreira? Entendeu? No final das contas nada mais é do que o encanamento que tá com problema, entendeu? Com problema. Isso. É aquela, sabe um exemplo bem raso? A da galeria, que a senhorinha vai varrendo a folha e vai jogando para dentro da galeria. Exato. É isso aí mesmo. Isso. Aí vem a chuva, aí inunda a casa de todo mundo. É exatamente isso. Então a hora que vem, aí vai de uma vez, né? Aí danou-se tudo. Aí complicou tudo. Doutor, mas que bom tê-lo aqui, viu? Eu agradeço, viu, Cabreiro? Acho que foi muito legal, né? O nosso bate-papo. A gente pode voltar mais vezes, tá bom? Pode deixar que não vou eu queria agradecer o convite aí. Que é uma agenda. Que isso, a gente aqui. Uma agenda lotada. E a gente, mas profissional bom é assim, né, gente? E coração, todo mundo tem problema de coração. Tem gente que sofre de amor do coração, né? Tá tudo ligado, né? Eu queria deixar só a mensagem final, Cabreiro, assim, né, que é importante, né? A difusora tem um alcance muito grande aí. Se você perguntar pra mim, assim, Rodrigo, se você pudesse eliminar uma doença do mundo, se você escolher dentre os milhões de doenças que tem de tudo, se você perguntasse pra mim, você pode escolher uma, eu escolheria a hipertensão. Por quê? Não é aquela coisa que o pessoal fala, mas eu sou só hipertenso. Não, é uma coisa gravíssima, né? Porque o que vem acompanhado da hipertensão são muitas doenças que o impacto, tanto para a saúde da população, o impacto financeiro disso para a saúde de um país é muito grande. Então, você é hipertenso, se você é hipertenso, você tem chance de infartar, você tem chance de ter um AVC, um derrame, você tem chance de ter uma doença renal, né? Você tem chance de, com essa hipertensão, atingir os outros órgãos, né? O olho, ficar cego por causa... Entendeu? Então, se eu pudesse escolher uma, eu falasse, seria a hipertensão, entendeu? Nós temos outras doenças graves, tudo isso, mas é uma doença silenciosa que causa um estrago absurdo, né? E que nós temos que tomar muito cuidado, né? Tava comentando aqui, né, com vocês só para falar,
cada 10 milímetros de mercúrio que você reduz da pressão, então até comentei com você, você tem uma pressão lá de 14/9, né? A pressão normal. Então a gente considera 140/90. Se você consegue reduzir essa pressão para 130, ou seja, eu reduzi em 10 milímetros ali de mercúrio, né, que a gente considera, em 10 pontos, digamos assim, eu tenho uma diminuição de 20% de infarto, eu tenho uma diminuição de 27% de AVC e eu tenho uma diminuição de 29% de insuficiência cardíaca. Então veja que uma simples diminuição, eu era 14 e eu vim para 13, olha o impacto que isso tem na saúde do indivíduo. Né? E se eu pudesse dar uma segunda dica, é o quê? O melhor remédio que existe é o exercício físico, né? Então, assim, não existe remédio melhor inventado pelo homem do que se movimentar, do que fazer atividade física. Então, se você pudesse sair daqui, né, com uma mensagem, cuida da pressão, cuida dos fatores de risco, vai atrás de saber, né? E faça atividade física. 150 minutos semanais de uma atividade leve, já é o bastante para você ter um impacto gigantesco na frequência. Isso eu tô falando 150 minutos na semana. Então, ou seja, se 5 dias ali você andar meia horinha, já tá resolvido o seu problema, né? E 75 minutos de atividade física mais vigorosa. Seria mais uma corrida, uma natação, uma coisa mais vigorosa. Mas se você fizer uma caminhadinha de 20 a 30 minutos por dia, ali numa boa, tranquilo, no seu ritmo, você já vai ter uma redução aí da sua mortalidade aí, da chance de você morrer de 20% até 30%, né? Então é muita coisa, olha o impacto disso. Isso você pode perguntar para mim, se não tem remédio no mundo que faça isso, tá bom? Agradeço, Cabreira, mais uma vez. E um detalhe, né? Isso aí é uma decisão do indivíduo. Exato, perfeito. Não precisa de outro. Exato. O Cabreira não precisa de receita, não precisa de comprar, não precisa gastar dinheiro. É o melhor remédio, é o mais barato, né? É de graça. Exato. Obrigado, doutor. Gabriela, obrigado. Obrigada, Até doutor. mais. Obrigado. Conversamos com o cardiologista doutor Rodrigo Araújo. Voltamos já com mais informações. Você está ouvindo. Rotativa no ar.